Uma alvorada serena ergueu-se sobre a Praça de São Pedro. Os primeiros raios de sol a atravessar a cúpula de cristal e a desenhar delicadas pinceladas de luz sobre o mármore. Dentro dos muros apostólicos, no seu estudo íntimo, o Papa Leão XIV, um homem cuja idade avançada era acentuada pelas rugas profundas de preocupação, sentia cada respiro do Vaticano. O seu rosto, marcado por noites de insônia, refletia o fardo de um pontificado tempestuoso. A sala era espaçosa e solene, com painéis de nogueira e um teto imponente. Mas o seu centro de gravidade era uma antiga mesa dourada. Sobre ela, entre uma chávena de chá verde fumegante e um pequeno crucifixo de prata que lhe recordava a sacralidade de cada decisão, repousava um volume de capa vermelha vibrante. As suas letras pretas e brilhantes proclamavam o título Ministério LGBTQ, Atas de Revisão. Este documento não era apenas papel, era o epicentro de um terremoto teológico, um vórtice de tumulto e controvérsia que ameaçava dividir a igreja. Lá fora, o murmúrio suave das pombas e o sussurro do vento nos pinheiros convidavam a paz. Mas dentro do estudo, o silêncio era ensurdecedor. Amplificava a guerra interna que se travava na alma do Papa. Uma batalha entre a lógica fria da doutrina e o calor empático da compaixão. A situação tinha atingido um ponto de ruptura na noite anterior, numa acalorada reunião na grande sala do Vaticano. O confronto público entre as duas facções da igreja forçou a mão do Santo Padre. Ele tinha de agir, e agir imediatamente, com uma estratégia renovada e dolorosa. Por isso, convocara os dois homens que eram os avatares vivos daquele conflito. O cardeal Luiz Antônio Tagle, o filipino cujo nome se tornara sinônimo de compaixão e esperança para os progressistas, e o cardeal Robert Sarah, o guineense, que era o bastião da rigorosa disciplina e do conservadorismo doutrinário. Uma leve sineta ressoou, anunciando a sua chegada. O cardeal Tagle entrou primeiro. A sua figura esguia parecia ainda mais pequena e frágil sob o peso do momento. O seu rosto, normalmente sereno e acolhedor, estava contraído numa máscara de inquietação, e as olheiras escuras sob os seus olhos brilhavam com lágrimas que ele lutava desesperadamente para domar. A sua batina púrpura, impecavelmente passada, parecia não conseguir esconder a agitação da noite anterior. Logo atrás, o cardeal Sarah entrou com um passo firme e inabalável, a sua postura ereta e o seu olhar frio fixados em Tagle, como um predador a avaliar a sua presa. A sua batina vermelha e preta era uma declaração de poder, um contraste gritante com a de Tagle, simbolizando o abismo ideológico que os separava. Leão XIV ergueu a cabeça e convidou-os a sentar-se com um gesto cansado. A tensão na sala era tão densa que se podia quase ouvi-la zumbir. Tagle acomodou-se lentamente numa poltrona, as suas pálpebras pesadas de insônia. Sarah, pelo contrário, sentou-se com o queixo erguido, um brilho de autoridade, quase de prazer, nos seus olhos. Ele parecia saborear o momento. O Papa tomou um gole do seu chá verde, o calor a servir de frágil barreira contra a ansiedade que lhe apertava o peito. Finalmente, ergueu o olhar para Tagle e a sua voz, embora suave, carregava uma autoridade inabalável. Na magnífica refeição de ontem, deparei-me com palavras demasiado severas. Começou o Papa, a sua voz tingida de pesar. Uma vez confiei que ambos encontrariam um caminho pastoral comum, uma forma de servir a comunidade LGBTQ juntos. Mas agora percebo que essa tática, essa esperança, não pode continuar a ser a mesma. Ele fez uma pausa, fechando os olhos por um instante, como se sentisse fisicamente o peso do dossiê sobre a mesa. Quando os abriu, o seu olhar estava fixo em Tagle. Optei por conceder ao cardeal Robert a missão e a autoridade total para enfrentar os temas LGBTQ no seio da igreja. E Luiz? A voz do Papa vacilou por uma fração de segundo. Peço-te que abandones este ministério por completo, por agora. As palavras ressoaram na sala silenciosa como o estalar de um trovão divino, atingindo Tagle com a força de um golpe físico. A cor desapareceu do seu rosto e ele recuou 2 passos, como se tivesse sido empurrado.
A sua voz, quando finalmente a encontrou, era um sussurro sufocado e incrédulo. Padre, santidade, não antecipava uma resolução tão brusca. O meu desejo é apenas ajudar, servir com compaixão. Por acaso deseja que eu me retire? Eu considerei que poderia ser útil, que poderia cultivar brotos de esperança. Antes de poder terminar, uma torrente de calor invadiu seu corpo. A sensação vertiginosa de ver anos de trabalho e toda a esperança que ele tinha oferecido a uma comunidade marginalizada a desmoronar-se diante dos seus olhos. Sara, por outro lado, assentiu lentamente, um brilho de vitória contida nos seus olhos. Tem toda a razão, Santo Padre. O trato de Tegla tem sido tão generoso que causou inquietação e confusão entre certos sacerdotes locais e fiéis. A sua compaixão, embora bem intencionada, ultrapassou os limites da doutrina. O seu olhar voltou-se para Tegla, agora não como um colega, mas como um adversário derrotado. Luís pode desempenhar o seu papel na periferia, mas aqui, no coração da igreja, a tarefa exige uma determinação firme, um guardião que não permita que uma misericórdia unilateral e sentimental reine enquanto a verdade da doutrina se desvanece. O Papa observou Tagle, vendo o rosto do jovem cardeal a desmoronar-se como vidro estilhaçado. Estou profundamente preocupado com essa decisão, Luís, disse Leão XIV, a sua voz agora cheia de uma dor paternal. No entanto, se não dividirmos estes deveres, a própria igreja desmoronará. Continuas a ser meu vástago. Gostaria que explorasses os cantos remotos, os lugares onde o teu coração será verdadeiramente acolhido. Quanto ao centro, à agitação, devo proteger a unidade. Tenha certeza de que te acompanharei em espírito. A dor de Tegel transformou-se subitamente num fervor apaixonado. Ele virou-se, não para o Papa, mas diretamente para Sara. Robert, falas como se só a tua mente possuísse a resposta. Acreditas que a minha ternura ameaça a harmonia? Tu nunca caminhastes pelas ruas humildes dos bairros de lata. Nunca ouviste o sussurro gélido de uma criança transgênero, expulsa de casa pelos próprios pais. Que poder tens tu para decidir o futuro de centenas de almas que nunca encontraste? A voz de Sara era tão fria e cristalina como a água de um glaciar. Embora possas sentir compaixão, não te esqueças que a atenção pastoral não é uma celebração da autonomia. O propósito do ministério é orientá-los para a doutrina e a disciplina. Não tens a autoridade de fazer o que te apetece. Os seus olhos cruzaram-se e a tensão incendiou-se como um arco elétrico. Leão XIV bateu com veemência na mesa. Silêncio. Contemplem o silêncio. Se continuarem a debater, a igreja mergulhará num oceano de caos. Ouçam a minha voz. Tagle respirou fundo, os seus olhos a transbordar de lágrimas que ele já não conseguia conter, o seu peito a arfar com uma torrente de emoções. O Papa suspirou, a sua voz agora tingida de uma profunda melancolia. Luís, peço-te desculpa, mas o ato de ontem, o vosso confronto público, espalhou vídeos e rumores. Deixou inúmeros seguidores na confusão e na dor. Isto não pode continuar. Lutei com esta resolução durante muitas noites de insônia. Com um rosto rígido, Tagle enfrentou o Papa uma última vez. Venerável Padre, preocupa-te a sombra dos conservadores? Vais ignorar as lágrimas frágeis dessas crianças que apenas clamam pelo abraço divino? Se eu não estiver aqui, a quem implorarão? Em quem depositarão as suas almas desmoronadas? Não tenho medo algum. Zrenia, respondeu o Papa, a sua voz um murmúrio carregado de angústia. Só tenho a certeza de que devo salvaguardar a unidade da igreja, mesmo que isso implique o teu sacrifício. Não desejo que experimentes o desdém perpétuo. Se a minha entrega e o meu trabalho forem ocultados, então opto por morrer. Swing! Exclamou Tegel, dando um passo em frente. É-me inadmissível que me impeçam de partilhar a fé com eles. Podes afastar-me, mas a minha alma continua a ser o coração que pulsa pela igreja. É inadmissível, Padre, que me silenciem perante os seus prantos. Com os lábios trêmulos, Leão XIV manteve-se firme.
Contemplei todas as possibilidades. Se te fores para as áreas periféricas, continuarás a dar apoio a certos sacerdotes, onde és uma bênção autêntica. Quanto ao tema central, devo deixá-lo nas mãos de Robert. Tegle soltou uma gargalhada curta, um som cru e incrédulo, misturado com fúria e desdém. Robert, ele conseguirá decifrar as vozes dessas almas feridas? Ele só domina o poder. Ele nunca visitou os lugares que eu visitei. O Papa baixou a cabeça, os seus ombros curvados sob um peso invisível. Eu vi as flores de esperança que semeaste, Tagle, mas também contemplei o abismo da separação que se abria. Devo optar. Devo defender a doutrina ou contemplar como esta batalha interna nos dilacera. Com lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto, mas com uma nova resolução a brilhar nos seus olhos, Tagle proferiu as suas últimas palavras naquela sala. Prefiro assim. O meu coração dança em harmonia com as almas esquecidas. Se desejas que eu me vá, eu irei. No entanto, partirei como um farol de luz, com uma chama acesa, e não cederei perante a injustiça. Cada vez que eles forem esquecidos, Jesus não cessará de nos criticar. Ele virou-se com dignidade e saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. O som do trinco ecoou no silêncio, selando o fim de uma era. Leão 14º ficou imóvel, o olhar perdido na porta fechada, tendo acabado de forçar o exílio ao homem que considerava um filho. O cardeal Sara, pelo contrário, levantou-se de imediato, um sorriso tímido e triunfante a formar-se nos seus lábios. Ele aproximou-se do Papa e pousou uma mão no seu ombro. Padre, a tua coragem era essencial. Não podemos permitir que a nossa estratégia se desmorone. O Papa Leão 14º, com o rosto esculpido pelo sofrimento, apenas assentiu, consciente de que o sacrifício tinha sido imenso e de que a faísca da misericórdia de Tagle, expulsa do centro, teria agora de encontrar uma forma de arder nas sombras, na vasta e esquecida periferia do mundo. 10 minutos mais tarde, o cardeal Tagle encontrava-se sozinho num longo e silencioso corredor de mármore. O brilho da manhã, resplandecendo sobre a pedra polida, parecia zombar da escuridão que sentia por dentro. O esplendor e o poder do Vaticano, que ainda ontem pareciam parte dele, tinham se desvanecido. Cada passo que dava no chão imponente ecoava com uma ressonância pesada e melancólica. Ele ousou mergulhar naquela solidão inebriante, deixando a sua mente deslizar por um oceano de memórias que eram a verdadeira fonte da sua vocação. Lembrou-se da primeira vez que visitou Manila como cardeal, quando abraçou uma jovem transgênero que tremia enquanto lhe contava como os seus próprios pais a tinham abandonado. Recordou a sua visita ao campo de refugiados de Farida, onde preparou uma tigela de mingau quente para uma pequena vítima de abusos, dizendo-lhe: "Não estás sem lar, o Altíssimo ainda te adora." E viu os olhos da criança brilharem com uma intensidade que nenhuma teologia podia explicar. Reviu as aulas de catecismo que deu a jovens LGBTQ, onde se sentou ao lado deles, enquanto as suas lágrimas brotavam pela primeira vez, ao ouvirem que eram, também eles, descendentes do nosso Mestre Celestial. Estes momentos eram o seu evangelho vivo. Ele parou diante de uma estátua de bronze de Cristo, com os braços abertos, iluminada por um vitral. Uma convicção sólida cristalizou-se no meio da sua dor. O padre Leão forçou-me a abandonar o Vaticano. Sussurrou para a figura silenciosa: "Sara pensa que eu cairei, mas o meu coração não se fechará. Eu irei para onde a esperança é mais necessária." Ele encontrou um pequeno lenço no bolso e secou uma lágrima solitária. Inclinou a cabeça para o pequeno crucifixo na sua batina, inspirou profundamente e sentiu uma força renascida, mais poderosa do que qualquer tambor de batalha. A sua nova travessia começava agora. O precipício do Vaticano não era o fim. Era o início da sua verdadeira missão: desvendar enigmas, curar feridas e cultivar a misericórdia nas trincheiras da humanidade. No seu modesto quarto de hóspedes, longe da pompa, ele fechou a porta. O som do trinco foi como virar uma página vital. Contemplou o humilde espaço. Uma cama, uma secretária, uma estante. Acendeu uma vela, cuja chama lhe recordava a sua missão de manter viva aquela luz, por mais longe que fosse.
Cuidadosamente despiu a sua batina púrpura e pegou numa Bíblia gasta, que abriu em Marcos 6,34. Ao desembarcar, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ali, naquelas palavras, ele encontrou a sua direção. Ligou o seu velho computador portátil e uma notificação brilhou no ecrã. Congresso de Revisão do Ministério LGBTQ. Acesso online, amanhã às 8h30. Uma centelha de esperança acendeu-se nos seus olhos. Tinha sido afastado pessoalmente, mas através daquela frágil ligação digital, ele voltaria ao centro do debate. Ele proclamaria que as vozes dos campos de refugiados e das montanhas distantes podiam e deviam tocar cada alma no mar sagrado do Vaticano. Abriu a apresentação de PowerPoint que havia preparado com tanto cuidado. O título era Caridade e Revelação, uma viagem para saudar a comunidade LGBTQ. Os diapositivos eram um testemunho visual da sua pastoral. Uma foto de uma criança refugiada com a legenda Algumas almas perderam o amor. Mapas das periferias de Roma, assinalando o refúgio de Farida, com notas sobre as necessidades médicas e espirituais. Uma imagem comovente dele a abraçar uma pessoa transgênero, capturando a profunda sede de amor e acolhimento. O seu plano pastoral era concreto: formar sacerdotes de apoio durante 3 meses, colaborar com psicólogos católicos, criar um fundo de assistência para necessidades básicas e estabelecer uma linha de apoio 24 horas. A sua tese era simples e poderosa. A igreja não pode apagar o amor enquanto luta pela fé. Enquanto isso, no seu luxuoso escritório, o cardeal Sara também se preparava. Mas a sua abordagem era de um general a planear uma campanha militar. Ele via a reunião online como um palco para consolidar o seu poder e marginalizar Tagle de uma vez por todas. Ele recebeu um e-mail do Secretariado de Estado a confirmar a sua nova autoridade, e um sorriso de desdém formou-se nos seus lábios. "Ainda me confia a direção da contenda", murmurou. Ele analisou meticulosamente cada vírgula do seu próprio plano, garantindo que não houvesse fragilidades. É imperativo ser meticuloso para que Tagle não possa aproveitar-se da misericórdia para manipular a mente coletiva. Usarei informação, rigor e poder para orquestrar a história. Lembrou-se das palavras de Tagle. Devemos amá-los antes de julgá-los. E sussurrou para si mesmo. Ele sempre faz o contrário de mim, embriagando-se de sentimentos. No entanto, eu exerço o poder. Num pergaminho, ele redigiu a sua estratégia para o dia seguinte. Desativar o microfone de Tagle ao atingir o limite de 5 minutos. Criar um grupo de WhatsApp com 5 cardeais essenciais, preparados para reagir. Reunir-se com as comunicações do Vaticano para lançar de imediato um comunicado de imprensa. A sua meta era clara: transformar Tagle no pastor eloquente, mas inocente que abandona a fé. Na manhã seguinte, de um canto remoto de um acampamento de refugiados, com uma ligação de internet fraca e instável, Tagle juntou-se à reunião virtual. O seu cenário não eram as tapeçarias do Vaticano, mas as tendas desgastadas dos esquecidos do mundo. Quando chegou a sua vez de falar, a sua voz, carregada de uma ternura e autenticidade dilacerantes, encheu o silêncio digital. "Estimados cardeais, bispos e padres", já começou ele, "o meu nome é Luiz Antônio Tagle e estou a comunicar desde as periferias, onde a luz da manhã mal toca estas delicadas tendas. Não estou hoje nas majestosas vitrinas do Vaticano, mas continuo a ser Tagle, que leva no coração o chamado de Marcos 6,34. Ele não falou em abstrações teológicas, ele falou de pessoas. Neste lugar, a multidão não é uma noção. É o jovem eritreu que encontrei ontem, com lágrimas nos olhos, a perguntar: Eminência, os meus pais abandonaram-me por ser gay. Ainda sou filho de Deus? Eu abracei-o, envolvi a sua mão na minha cruz e proclamei: O Altíssimo ama-te, filho meu. As suas lágrimas derramaram-se, mas depois um sorriso desabrochou. Nesse instante, percebi que a doutrina não pode permanecer no papel. Deve manifestar-se num abraço, num copo de aveia fumegante.
Ele contou a história de uma jovem transgênero de 19 anos, rejeitada pela família, que lhe perguntou com a mão a tremer: Eminência, temo que o meu pecado seja eterno. Ele respondeu-lhe: O Altíssimo não te condena, mas adora-te. Este lugar permanece um lar partilhado. Ele argumentou apaixonadamente que a compaixão deve ser a porta de entrada. Proponho que entrelacemos a doutrina e a misericórdia numa única rota. O arrependimento deve ser acompanhado de compaixão para que eles compreendam que não é um fardo, mas um caminho para a cura. Ele detalhou o seu plano. Equipas, Deus é amor em cada diocese. Um fundo de beneficência para comida e refúgio. Por vezes, o amor começa com um prato de aveia. E uma linha de apoio 24 horas. Se mantivermos uma doutrina fria por medo de que não se arrependam, advertiu, a igreja transformar-se-á num muro de cimento. São Paulo revelou que o amor cobre uma multidão de pecados, que o amor seja a porta inaugural e, ao entrar, usemos a doutrina como bússola para a pureza. As suas palavras, vindas diretamente do campo de batalha da miséria humana, hipnotizaram a Assembleia. Os rostos nos ecrãs, mesmo os dos cardeais mais rígidos, mostravam uma emoção inesperada. O cardeal Brandmüller apertou os lábios, os seus olhos a brilhar. O cardeal Müller, normalmente um crítico feroz, permaneceu imóvel e sussurrou. Nunca ouvi uma palavra mais palpável. Apenas o cardeal Sara, no seu modesto canto, sentiu os seus punhos acerrarem-se. O seu plano mediático, tão cuidadosamente construído, parecia frágil perante a autenticidade crua de Taglan. Quando chegou a sua vez de falar, Sara tentou recuperar o controlo, descrevendo o discurso de Tegel como um tanto idealista e insistindo na necessidade de harmonia, relatórios e cursos. Mas o dano à sua estratégia estava feito. Tegel, embora fisicamente distante e tecnicamente frágil, tinha conseguido abalar o coração da instituição com a sua sinceridade. O encontro terminou, mas a batalha pela alma da igreja tinha sido irrevogavelmente transformada. A narrativa move-se dramaticamente do coração pulsante do Vaticano para a alma desvanecida da França. Outrora aclamada como a filha mais velha da igreja, a nação era agora um vasto e silencioso museu da sua própria fé perdida. As suas catedrais góticas, que antes perfuravam os céus como orações de pedra, agora atraíam mais turistas com câmaras do que peregrinos com rosários. Os bancos das igrejas, outrora gastos pelos joelhos de gerações, estavam agora gelados e vazios. As vocações sacerdotais tinham secado como rios no verão. Seminários inteiros tinham fechado as suas portas. Em vastas áreas rurais, um único capelão idoso, um padre sobre rodas, viajava centenas de quilômetros para servir o que antes eram 10 paróquias vibrantes. A sua solidão, um eco da solidão espiritual da própria terra. Uma nova geração de franceses tinha crescido numa amnésia cultural e espiritual, ignorando o nome de Cristo. A fé gloriosa que tinha produzido santos como Joana d'Arc, missionários que levaram o evangelho aos confins da terra e mártires cuja coragem inspirou o mundo, tinha sido subtilmente substituída por um secularismo polido e indiferente. Uma força talvez mais devastadora do que a perseguição aberta, pois não combatia a fé, simplesmente a ignorava até a irrelevância. Foi a esta França em crise que o Papa Leão XIV se dirigiu, chegando não como um diplomata para oferecer palavras de consolo, mas como um profeta para brandir uma espada de verdade. Ele convocou os bispos franceses. Eles esperavam uma sinfonia familiar de encorajamento e preocupação partilhada. Em vez disso, receberam o trovão. Não fostes destinados a dirigir entidades, declarou Leão XIV, a sua voz cortando a atmosfera formal da sala. O seu olhar percorreu os rostos dos homens à sua frente. Homens que tinham passado as suas carreiras a gerir orçamentos em declínio e a fundir dioceses moribundas. Fostes destinados a proclamar uma pessoa humana, Jesus Cristo. A acusação foi direta e brutal. Ele disse-lhes que se tinham tornado administradores do declínio, mestres em gerir a lenta e digna desaparição da sua fé,
em vez de serem os seus campeões ardentes. Onde está a voz do profeta? Zrenia questionou ele. Em que canto se esconde a sede do missionário? Onde está o fogo que o vosso fundador veio lançar sobre a terra? Ele identificou a doença que afligia a igreja francesa, não como uma falha externa, mas como um cancro interno: o institucionalismo. A audácia do evangelho tinha sido trocada pela segurança da burocracia. O chamado feroz para a conversão tinha sido suavizado para um sussurro de prudência e diálogo interreligioso. Ele perguntou-lhes com uma franqueza chocante: enquanto os vossos templos se esvaziavam, estavam sentados atrás das vossas secretárias, a orquestrar estratégias para justificar a perda? Ou estavam nas ruas com o vosso povo, a lutar por cada alma? As suas palavras eram cruéis, mas eram proferidas não com a fúria de um juiz, mas com a melancolia de um pai a ver os seus filhos falharem. Ele via o esgotamento nos seus rostos, a carga pesada que carregavam, mas ele recusou-se a permitir que isso fosse uma desculpa. Os administradores não salvarão o mundo, insistiu ele, a sua voz a subir. Os santos o farão. A sua chamada não era para uma reestruturação, mas para uma ressurreição. Ele exortou-os a uma transformação radical, que tinha de começar não nas suas estruturas diocesanas, mas nos seus próprios corações. Tinham de se tornar eles próprios missionários antes de poderem liderar uma missão. Regressem à Galileia, Zrenia a ele, referindo-se ao lugar do seu primeiro encontro com Cristo. Lembram-se desse fogo? Ele não vos chamou para vosso conforto, mas para a cruz. A sala estava mergulhada num silêncio atordoado. Alguns bispos olhavam para o chão, o peso da acusação a esmagá-los. Outros, no entanto, sentiram algo a agitar-se dentro deles. Um reconhecimento doloroso da verdade. Tinham se tornado tão ocupados com a manutenção da máquina da igreja que não se tinham apercebido de que a sua missão tinha sido substituída por ela. Um bispo confessou mais tarde: senti que não estava perante o Santo Padre, mas perante o próprio Cristo a julgar-me, e dei-me conta com um horror profundo de que tinha passado a minha vida a tentar salvaguardar o que já tinha perdido, em vez de lutar pelo que ainda podia ser salvo. O Papa não ofereceu soluções fáceis. Não prometeu vitórias rápidas. Em vez disso, ofereceu-lhes uma verdade mais profunda e desafiadora. As pessoas não são inspiradas por programas ou relatórios, disse-lhes. São inspiradas por homens que ardem com a fé. A igreja em França deve escolher ser uma comunidade em missão ou uma comunidade em vias de extinção, pregar ou morrer. A mensagem era inequívoca. Tinham de abandonar a segurança das suas chancelarias e regressar às ruas. A sua tarefa não era gerir um legado, mas proclamar um Salvador vivo. Era um chamado para se tornarem novamente a igreja primitiva, uma igreja mais pequena, talvez, mais pobre, certamente, mas pura, corajosa e imparável. A questão que pairava no ar quando ele terminou não era mais de tática, mas de coragem. A França e o mundo em breve descobririam se os seus bispos eram funcionários ou apóstolos. No rescaldo do seu discurso sísmico, longe dos olhos do mundo e das câmaras, num pequeno e silencioso canto do Palácio Apostólico, o Papa Leão XIV realizou um ato final, o mais profundo de todos. Com as mãos a tremer de emoção e de peso histórico, ele inclinou-se perante um altar e, numa voz cheia de angústia e firmeza, consagrou a nação da França ao Sagrado Coração de Jesus. Este não era um mero ritual piedoso. Era um ato de imenso significado teológico e histórico. O Papa estava a responder diretamente a um pedido celestial feito séculos antes a Santa Margarida Maria Alacoque, uma humilde freira. Cristo tinha-lhe pedido que o rei de França consagrasse a nação ao seu Sagrado Coração. O monarca Luís XIV nunca o fez. Um século depois, a monarquia francesa desmoronou-se na Revolução. Os clérigos foram massacrados e as igrejas profanadas. Agora, o herdeiro de Pedro estava a cumprir a missão que um rei tinha recusado, numa tentativa desesperada de apelar a uma intervenção divina para salvar a nação da morte espiritual. Leão XIV compreendia que a crise da França não era política nem econômica, mas uma doença da alma.
A notícia da consagração secreta começou a espalhar-se, não através de comunicados de imprensa, mas de boca em boca, como um fogo subterrâneo. E algo começou a mudar. Peregrinos, em números crescentes, começaram a afluir à Paraíba Lemonial, o local das visões originais, como se uma memória ancestral tivesse sido despertada na alma da nação. E depois, por toda a França, pequenas e inexplicáveis faíscas de fé começaram a acender-se na escuridão. Em Toulouse, grupos de leigos idosos, sem qualquer organização central, começaram a reunir-se espontaneamente nas praças públicas para rezar o rosário. Em Marsella, um grupo de jovens católicos, desiludidos com a passividade das suas paróquias, decidiu lançar as suas próprias missões de rua, semanais, cantando e falando com os transeuntes sobre a sua fé. Numa noite, um ex-tóxico dependente aproximou-se deles e disse: "Eu não sabia se Deus ainda existia, até vos ver." Numa paróquia nos arredores de Paris que estava prestes a fechar por falta de fiéis, o padre idoso, sentindo que não tinha nada a perder, começou a visitar todas as casas da sua área, simplesmente para perguntar como as pessoas estavam e convidá-las para um café. Num ano, a igreja estava cheia. O Papa Leão XIV, no entanto, advertiu que a consagração não era um ato mágico que garantia o sucesso. "Não é um prêmio", disse ele numa conversa privada. "É um convite à guerra." O céu tinha respondido, abrindo uma porta, mas agora cabia ao povo francês atravessá-la. Ele instou o clero a proclamar o Sagrado Coração não como um tesouro a ser guardado, mas como uma chama a ser partilhada. Encorajou as famílias a entronizarem Cristo nos seus lares e as comunidades religiosas a renovarem o seu compromisso com a missão e a reparação. No seu discurso final aos bispos, antes de regressar a Roma, a sua mensagem era de uma urgência final. A sua voz era a de um pai a enviar os seus filhos para a sua última e mais importante batalha. "Vuelvan a empezar, recomecem", exclamou ele, o seu olhar ardente. "Não esperem por autorização para partir. Vocês já têm o Evangelho nas vossas mãos." A sua chamada ecoou para além das paredes daquela sala, para os mercados, para as casas, para as salas de aula e para os corações de todos os que ainda tinham uma centelha de fé. O tempo de luto pela glória passada tinha terminado. O tempo da missão tinha chegado. Em resposta, um bispo em Bordeaux cancelou as suas reuniões administrativas para passar a semana a viver numa das suas paróquias mais pobres. Um grupo de padres formou uma orquestra missionária para tocar em prisões. Numa praça, uma freira idosa numa cadeira de rodas começou a distribuir aos transeuntes cartas manuscritas que continham versículos da Bíblia. Na sua última missiva para a França, o Papa escreveu: "A França requer uma ressurreição, não uma metamorfose. E lembrem-se, a ressurreição começa sempre num sepulcro. Haveria escuridão, oposição e ridículo. Mas a França", recordou-lhes ele, "não foi construída sobre o conforto, mas sobre o sangue ardente de santos em missão." A sua linha final tornou-se um grito de guerra, sussurrado em rosários e impresso em panfletos. "Se a cruz não se cruza com ela, esta terra pode renascer perpetuamente." O drama da igreja estava agora em pleno andamento, em dois palcos paralelos. No Vaticano, a luta ideológica entre a compaixão de Tagle e o rigor de Sara. E em França, a batalha existencial entre a memória e a amnésia, entre o renascimento e o esquecimento. O Papa Leão XIV tinha abalado os alicerces, forçando uma escolha. O futuro, tanto em Roma como em Paris, não seria decidido por decretos ou estratégias, mas por inúmeros atos de coragem ou de cobardia, pela escolha de cada alma individual entre a segurança do declínio e o perigo glorioso da fé.